1 Coríntios, capítulo 1, a partir do verso 4. A partir do verso 4 nos diz assim: Sempre dou graças a meu Deus, a vosso respeito, a propósito da sua graça que vos foi dado em Cristo Jesus. Porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. Assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, de maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo, o qual também vos confirmará até ao fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Chama atenção esse verso 9. Fiel é Deus, pelo qual fostes chamados à comunhão de seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém? Coríntios foi uma igreja... nós vemos muitas exortações, irmãos, na primeira carta aos Coríntios, na segunda carta aos Coríntios, porque o Senhor começou a boa obra naquela igreja. E ele, como diz a palavra, ele é fiel para completá-la. Então aqui nós podemos ver esse início, né? Não vos falte nenhum dom, vocês estão enriquecidos com toda a palavra, com tudo aquilo, com toda a sabedoria do alto, com toda a sabedoria do Senhor. E a gente vê depois disso, irmãos, algumas exortações muito firmes. E a gente imagina assim, essas exortações o Senhor está trazendo o quê? Para quê, irmãos? Para corrigir, para dar o firme curso, para que a igreja, naquele grande dia, não seja desqualificada diante do Senhor. Então nós temos que pegar esses primeiros versos que nós vimos aqui, irmãos, para que nós possamos ver que nós não estamos à mercê das nossas próprias mentes, mas o Senhor tem chamado cada um de nós, o Senhor tem se revelado a cada um de nós de forma especial, irmão, de forma pela qual a nossa vida possa ser um testemunho glorioso para o Senhor. Irmãos, como é precioso nós poder ver que naquele grande dia nós estaremos com o nosso Senhor Jesus Cristo e seremos vencedores juntamente com Ele. Mas para nós chegarmos a isso, está uma caminhada, irmãos. E essa caminhada, o Senhor já começou. O Senhor já nos chamou e o Senhor já se revelou a nós. Sabe, irmão, naquele grande dia, penso que nenhum de nós podemos chegar para o Senhor e dizer: Senhor, eu não sabia. Senhor, não, nós temos que chegar e dizer: Senhor, eu fui negligente. Senhor, eu não dei valor àquilo que eu ouvi, Senhor. Sabe, irmãos, então nós precisamos realmente olhar para esse texto e trazer para o nosso coração e que isso mude a nossa caminhada. Isso mude o nosso caminhar com o Senhor Jesus, sabe? Porque Ele veio, Deus, irmão, não há como Deus ter feito mais por nós, porque Ele entregou tudo o que Ele tinha por amor a cada um de nós. Quando nós nem merecíamos, mas Ele entregou Seu Filho. Então, chama atenção, primeiramente, aqui, irmãos, o verso 5, porque fala assim: porque em tudo fostes enriquecido nele, em toda palavra e em todo conhecimento. E esse nele é Cristo Jesus. Então nós fomos, assim como os coríntios, nós também, irmãos, fomos enriquecidos em tudo, em toda palavra, em todo conhecimento, em toda sabedoria. Não a sabedoria desse mundo, porque a sabedoria desse mundo nos leva para algo, como diz aqui, se nós olharmos esse mesmo texto aqui, a sabedoria do mundo é uma sabedoria que busca sinais,
que busca palpar as coisas, e nós que somos cristãos, nós vivemos pela fé em Cristo Jesus. Sabe, nós não vivemos por sinais, nós não queremos provar que Deus existe, porque a palavra de Deus diz que Ele existe, a palavra de Deus garante que Ele fez esse universo. Então essa é a fé pela qual nós nos apegamos e pelas quais nós andamos. Então nós somos enriquecidos em tudo, não falta nada para nós, porque tudo que nós precisamos, irmãos, para viver nesse mundo, está aqui na sua palavra. A questão é, nós temos nos apropriado dessas verdades, irmãos? Nós temos andado realmente com o foco para o Senhor, ou nós estamos buscando mais as coisas, as facilidades desse mundo para nós? Porque, irmãos, viver na dependência do Senhor é você pisar no escuro, mas crendo que ali o Senhor colocou a sua mão para que você possa pisar firmes, porque nós não andamos por aquilo que vemos, nós andamos pela fé, sabe? Então, irmãos, traz essa realidade muito forte em nossos corações, nesse quesito, que nós fomos enriquecidos com toda a palavra, com toda a sabedoria do alto, né? Mas o verso 6 fala assim: assim como o testemunho de Cristo tem sido confirmado em vós, né? Como que o testemunho de Cristo tem sido confirmado nas nossas vidas? Porque todos nós andamos como crucificados, né? Todos nós, irmãos, andamos negando os nossos prazeres, os nossos deleites. Nós temos sido, sim, irmãos, impactados com o testemunho de Cristo, para que nós possamos dar esse testemunho aonde nós estivermos. Ou as pessoas do mundo olham para nós e vê mais um igual ao mundo. Não, irmãos, as pessoas têm que olhar para nós e ver, ali há algo de diferente, ali há algo palpável, ali há algo que nega suas próprias vontades para buscar o Senhor, né? E nessa caminhada também, irmãos, nós vemos o verso 7, né? De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, a palavra de Deus diz que nós fomos chamados ao trabalho, nós somos servos de Deus. Então todos aqueles que creem no Senhor, todos aqueles que nasceram de novo, são colocados no corpo de Cristo para quê? Para exercer trabalho, para ser servos, uns primeiramente do Senhor e uns dos outros, né? Então isso, e aí chama atenção essas questões para nós. Estamos desenvolvendo? Estamos nos aperfeiçoando? Estamos buscando a mente do Senhor? Ou estamos fazendo as coisas automáticas? Ou estamos sentados de braços cruzados, esperando pela graça do Senhor? A graça do Senhor vai me mover daqui desse lugar. Não, irmãos. A graça do Senhor já veio para você, já se revelou a você, já buscou você lá no pecado. Não desmarquem aqui, Oséias capítulo 11, capítulo 11 fala assim: quando Israel era menino, eu o amei, e do Egito chamei o meu filho. Quanto mais eu o chamava, tanto mais saía da minha presença. Sacrificava a balins e queimava incenso às imagens de escultura. Todavia, eu ensinei a andar Efraim. Tomei-o nos meus braços, mas não atinaram que eu os curava. Atraí-os com cordas humanas, com laços de amor. Fui para eles como quem alivia o jugo de sobre as suas queixadas. E me inclinei para dar-lhe de comer. Amém? Olha que precioso, irmãos. Essa foi a nossa situação. Assim como o Senhor fez com
povo de Israel, a igreja hoje, o Senhor fez a mesma coisa. Ele nos atraiu com cordas humanas. Jesus teve que vir em forma humana para poder ser o nosso substituto naquela cruz. Ele se identificou com nós, mesmo com o ser humano, mas ele era sem pecado. E nós, pecadores, mas ele sem pecado, ele foi apto para poder atrair cada um de nós no seu corpo para nos levar a morrer e na sua ressurreição nos trazer a vida novamente. Então, que precioso isso, irmão, nós poder ver o amor de Deus para conosco, o amor desse Senhor. E quando Ele nos ressuscitou, Ele nos deu capacidade para poder trabalhar para Ele, e não mais segundo aquilo que nós achamos. Irmãos, então na Bíblia nós vamos achar vários dons. Tem os dons miraculosos, mas tem os dons que a igreja foi equipada, né? Para os dons miraculosos é para o mundo, para que o mundo perceba como Deus é poderoso. Porque em muitos lugares, irmãos, o Senhor vai se revelar vai se mostrar a muitas pessoas através de curas, de milagres, mas esses dons, irmãos, são daqueles que a igreja obtém para que ela possa se mostrar ao mundo que ali, naquele lugar, há o poder de Deus. Não como o mundo hoje manifesta esses dons para o seu proveito próprio, porque tudo isso é para a glória de Deus. Todos esses dons é para a glória de Deus. O homem é simplesmente um canal do fluir do Senhor naquela circunstância. Então, como nós precisamos saber, irmãos, reconhecer quais são os meus dons? São dons para a igreja que nós temos lá em Efésios, nós temos os dons que o Senhor equipou a igreja, são os homens dons, né? Lá fala de apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres, né? Então ali tem uma série, mas agora o Senhor equipou aqueles homens para quê? Para que todos eles pudessem ser, toda a igreja pudesse manifestar o seu trabalho, para que toda a igreja pudesse exercer o seu serviço, né? Então há um porquê, irmãos, e o princípio é: o Senhor nos chamou, o Senhor é quem se inclinou para nos dar o alimento que nós necessitamos. Então isso é muito precioso nós poder ver, irmãos, esse início da igreja aqui em Corinto, para trazer para a nossa realidade as coisas que o Senhor já fez e está fazendo no nosso meio. Agora nós precisamos a graça do Senhor para poder, Senhor, como eu estou diante de tudo isso que o Senhor tem trazido para mim. Eu estou sendo negligente para com o dom que o Senhor está dando para mim, né? Ou eu estou simplesmente escondendo o talento que o Senhor deu para mim exercer. Sabe, irmãos, nós precisamos urgentemente ir aos pés do Senhor, para que Ele sonde o nosso coração. Não queira mudar, irmãos, simplesmente porque você ouviu. Queira ir aos pés do Senhor e pedir para Ele mudar. Porque se nós mudarmos, vai durar uma semana, 2 talvez. Na outra semana nós estamos lá de novo, sabe? Nós precisamos que o Senhor realmente ordene a nossa vida, que o Senhor se revele a cada um de nós e que o Senhor realmente, porque é Ele que se inclina, irmãos, para dar-nos de comer. Nós precisamos simplesmente nos posicionar diante dele, sabe? Para que a vida de Cristo possa ser manifestada em cada um de nós, né? E aí nós temos aqui em Coríntios o verso 8, que fala assim: o qual também vos confirmará até o fim, para serdes irrepreensíveis no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quer dizer, Ele está nos aperfeiçoando,
Ele está nos confirmando dia a dia, porque o grande dia virá. E esse dia, ele virá para ser glorificado em cada um de nós. E aí é a grande questão nossa. Ele será, na minha vida que eu estou vivendo hoje, eu estou glorificando a Deus? E quando ele vir, será que eu vou poder, ele vai se glorificar através da minha vida para esse mundo? Oh, irmãos, como nós precisamos que o Espírito do Senhor realmente traga uma profunda revelação. Por quê, irmãos? Porque, e aí nós temos o verso 9, fiel é Deus, pelo qual nós fomos chamados à comunhão do seu Filho, Jesus Cristo. Sabe, então, e aí a gente olha aquele texto que nós lemos, né? Eles lutarão com cordeiros e o cordeiro os vencerá, porque é Senhor dos senhores, Rei dos reis. E com ele estarão todos aqueles que foram chamados, eleitos. Sabe, então nós estaremos ali naquele grande dia, lutando junto com nosso Senhor Jesus e sendo vencedor para a glória do Senhor, né? Então, irmãos, esse contexto aqui fala muito fortemente ao nosso coração daquilo que nós estamos vivendo, né, nesses dias, sabe? E eu quero chamar a atenção nossa, estudarmos um pouco o livro de Romanos, para nós percebermos quão precioso é o nosso Senhor, o caminho pelo qual Ele tem chamado cada um de nós, o caminho pelo qual Ele tem se revelado a cada um de nós. Porque em Romanos você vai ver, irmãos, o homem natural, a consequência do homem natural. No capítulo 2, 3 e 4, o Senhor começa a mostrar a situação pela qual nós estávamos e a revelação que o Senhor começa a trazer para nós. Mas eu quero começar do capítulo 5 de Romanos. Romanos, capítulo 5, verso 1, nos fala assim: justificado, pois, mediante a fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós precisamos começar por aqui. Nós temos paz, nós éramos inimigos, mas agora nós temos paz com Deus. E nessa paz que o Senhor nos trouxe em Cristo Jesus, nós temos o verso 8 que fala assim: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Deus provou o seu amor para conosco, porque nós éramos pecadores, irmãos. E então, Ele, no tempo determinado, enviou o seu Filho para morrer por nós, né? E aí o verso 9 diz assim: logo, muito mais, agora, sendo justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira, né? Então, quer dizer, o sangue nos purificou de todo pecado. Nós somos aceitos diante de Deus por causa do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, isso é algo precioso para nós. Isso é algo que nos traz uma alegria, nos traz um prazer enorme. Por quê, irmãos? Porque nós só fomos justificados diante do Senhor. Então, como que nós vamos viver, irmãos? Por isso que a palavra de Deus lá que diz que nós fomos enriquecidos em tudo. Não nos faltou nada, né? Então, e aí nós podemos virar a página aí para o capítulo 6, que vai nos trazer algo muito precioso para o nosso viver diário, para nossa luta pela qual nós temos vivido aí, mostrando que a partir do verso 3, que nós fomos batizados com Cristo na sua morte, né? O verso 4 nos diz que nós fomos sepultados com Ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós
em novidades de vida. Aí também nós, nosso Cristo foi ressuscitado, nós fomos ressuscitados, né? Aí quando chega no verso 6, ele diz: sabendo isso, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos mais o pecado como escravo, né? E aí o verso 8 diz: ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Então isso tudo, irmãos, aconteceu quando nós cremos na obra de Cristo, quando nós realmente tomamos posse da obra de Cristo, e aí nós partimos, somos uma nova criação de Deus. Aí ele fala assim, no verso 13 do capítulo 6. O verso 11, primeiramente, diz assim: assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. O verso 13: nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumento de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurreto dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Você viu como mudou? Agora nós somos um povo pelo qual nós andamos segundo a vontade do Senhor e não mais segundo aquilo que nós achamos. Então parece que está tudo perfeito, irmão. Parece que agora nascemos de novo. Aquilo que eu fazia hoje eu não faço mais. Se eu pecava com meu corpo, era instrumento do pecado, hoje eu sou instrumento de bênção. É uma caminhada que começou na nossa vida. Mas olha o capítulo 7. Irmãos, como o Senhor é gracioso, né? No capítulo 7, a partir do verso 15, ele fala assim: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Ora, se faço o que não quero, consinto com a lei que é boa. Neste caso, quem faz isso? Já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. E aqui nós precisamos dar uma ressalva aqui, irmãos. Se o capítulo 7 tivesse antes do capítulo 6, nós teríamos uma salvação plena. Porque o capítulo 6 nos dá, nascemos de novo. E a caminhada agora, há uma luta agora dentro de nós. Na caminhada nossa vai haver questionamento. Na caminhada nossa vai haver uma guerra entre nós, como diz lá Gálatas. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Porque quando nós não criamos, quando nós não conhecíamos o Senhor, não tinha problema nenhum. Porque nós éramos escravos do pecado. E nós caminhávamos cometendo pecado sem ter nenhuma resistência. Hoje nós nascemos de novo. Aí há a questão do Espírito Santo dentro de nós e a carne. Lembre-se que o Senhor crucificou a nossa carne, mas Ele não tirou de dentro de nós. A nossa carne crucificada, o nosso velho homem crucificado, o Senhor deixou dentro de nós. Para quê, irmãos? Para que nós possamos optar. Porque o Senhor, Ele não vai arrombar o nosso coração, o Senhor não vai pegar nós e dizer assim: eu quero que você seja um boneco. Não, nós temos o livre arbítrio. Ele diz assim: eu crucifiquei a tua carne e você foi liberto do pecado. Agora você precisa buscar a minha mente, e para você buscar a minha mente, você precisa negar as suas vontades. E a nossa carne, o nosso velho homem está crucificado dentro de nós. É por isso que no capítulo 7 tem essa luta dentro de nós, que ela vai cada vez mais se intensificando na medida que, se nós pender para o pecado, se nós pender para a carne, nós vamos cometer o pecado. Mas se nós pender para o Espírito, nós vamos colher vida e vida. E essa questão aqui, irmãos, não está falando de pecados, porque nós, apesar de nós sermos nova criatura, nós vamos cometer pecado porque estamos na carne. Mas nós temos o sangue de Cristo. Agora nós não temos o direito de viver na prática do pecado. Aquela prática que nós tínhamos antes, nós não podemos mais viver nela porque nós fomos libertos dela.
Agora vamos pecar? Vamos, porque nós podemos nos irar, e o Senhor diz que não deve se pôr o sol sobre a nossa ira. Então nós vamos irar, mas nós temos o Espírito que vai mostrar para nós, vai mexer com a nossa mente, vai dizer: você errou. Então nós temos um caminho de arrependimento, né? Mas vai andando aqui. O verso 18 fala assim: porque eu sei que em mim, isso é, na minha carne, não habita bem nenhum. Pois o querer fazer o bem está em mim, não, porém, o efetuá-lo. Por isso que nós precisamos viver pelo Espírito, porque a carne sempre vai estar querendo vir à tona, né? O verso 19: porque não faço o bem que prefiro, mas o mal que não quero, esse faço. Então, irmãos, se nós der caminho para a carne, nós vamos perder todo o tempo. Nós precisamos nos socorrer, né, no Senhor. O verso 20: mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem o faz, e sim o pecado que habita em mim. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei que o mal reside em mim. Porque no tocante ao homem interior, tenho prazer na lei de Deus, mas vejo nos meus membros outra lei que, guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado e da morte, que está nos meus membros. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. E aqui a diferença. Se nós pendermos para o Espírito, se nós buscarmos a vida de Cristo, pender para o Espírito, nós vamos buscar a lei de Deus, que vai nos socorrer. Agora, se nós irmos para a carne, nós vamos buscar a lei do pecado. E a lei do pecado gera a morte, né? Por isso que esse capítulo é importante, porque ele fala da nossa caminhada. Cremos, somos novas criaturas. E aí nós temos uma grande luta dentro de nós. Que nós podemos, nessa caminhada, caminhar no pecado, e no pecado nós andarmos e acabarmos entristecendo o nosso Senhor, acabar entristecendo, apagando o Espírito que habita em nós. Então, como nós precisamos, irmãos, compreender que o nosso caminhar é um caminhar diferente, um caminhar como um crucificado, um caminhar como alguém que realmente nasceu de novo, um caminhar que depende totalmente do Senhor. Por isso que o capítulo 8 ele vai ordenar aquilo que aconteceu no capítulo 7, porque ele diz assim: agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. E o segredo é esse, é andar em Cristo Jesus. Sabe? Quando nós saímos de Cristo, quando nós saímos fora daquilo que Cristo ordenou para nós, nós vamos caminhar na carne. E se nós caminharmos na carne, vai gerar morte em nós, né? Por isso que o verso 5 aqui do capítulo 8 vai dizer assim: porque os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, mas os que se inclinam para o Espírito, das coisas do Espírito. Então, a partir do capítulo 6, só tem um meio pelo qual nós devemos andar, irmão. É no Espírito. É no Espírito. Porque se nós der oportunidade para a carne, para o nosso velho homem que está crucificado dentro de nós cairemos em pecado. Estaremos perdidos, porque a carne vai sempre trazer para nós uma vida de infidelidade para com Deus. Uma vida de infidelidade, uma vida de adoração naquilo que não é da vontade do Senhor para nós, né?
Vamos avançar um pouquinho mais, nós temos aqui no verso 9 desse capítulo 8, diz assim: Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se de fato o Espírito de Deus habita em vós. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. Então traz essa conotação que nós não estamos mais na carne. Por quê? Porque nós cremos em Cristo Jesus, na sua obra, e recebemos o Espírito Santo dentro de nós, e nós não andamos mais pela carne, mas andamos pelo Espírito. Se de fato nós cremos, se de fato nós nascemos de novo, aí isso é uma realidade para todos nós. Todos nós, que o Espírito está trazendo uma realidade para o nosso caminhar diário. É um caminhar de dependência, um caminhar que busca todo o suprimento do Senhor para cada um de nós. O verso 10 diz assim: Se porém Cristo está em vós, o corpo, na verdade, está morto por causa do pecado, mas o Espírito é vida por causa da justiça. Então veja só, irmãos, então todo o suprimento que Deus nos deu é em Cristo Jesus. Por isso que lá em Oséias nós vimos que ele se inclinou para nos dar de comer. Primeiramente ele nos atraiu com cordas humanas, com laços de amor, ele nos atraiu e se inclinou para nos dar o alimento que necessitamos. Então a partir do momento em que nós nascemos de novo, tudo a nossa vida está pautada na vontade do Senhor para a nossa caminhada, né? Mas vamos um pouquinho mais. No verso 16, nos diz assim: O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados. Então, que palavra mais preciosa, né? O Espírito testifica com o nosso Espírito que nós somos filhos. Então, irmãos, quando nós pecamos, quando acontece algo, o Espírito ele torce o nosso coração, dá uma angústia no nosso coração. Por quê? E ele está falando: você é filho. Sabe? Você é filho, como que você vai viver na prática do pecado? Então o Espírito começa a apertar o nosso coração, a nossa mente, para que haja arrependimento e prossigamos na caminhada. Por quê? Porque nós somos herdeiros. Nós precisamos atingir a maturidade para nós herdar com o nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe? Um herdeiro, ele só herda quando ele atinge a maioridade. E nós, como filhos, nós nascemos de novo, somos filhos bebês espirituais. E o Senhor quer que nós cresçamos para filhos maduros, filhos que expressem a vontade do Pai e sejam semelhantes a Cristo. Né? Então isso é muito precioso para nós podermos caminhar. Agora, olhando todos esses versos que nós olhamos, do capítulo 5 até aqui, irmãos, nós vamos olhar a partir do verso 33 do capítulo 8. E nós vamos ficar um tempinho por aqui, olhando quão precioso é esse Senhor por cada um de nós. Dizendo assim: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Então aqui começa algo assim que tem que nos dar firmeza no Senhor. Sabe, em tudo isso que nós olhamos, em toda essa trajetória da palavra que nós olhamos, se Deus, Ele é, olhando o que o Senhor fez por nós, então Ele é por nós. E se Ele é por nós, tudo aquilo que Ele fez, quem poderá se opor a tudo isso que o Senhor tem para nós? Quem se oporá? Sabe, irmãos, isso é algo que deve trazer alegria para o nosso coração. É algo que nós precisamos nos regozijar diante do Senhor por tudo isso que Ele fez e por tudo que Ele estará fazendo, né? Verso
32 diz assim: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Né? Ele não poupou. E aí nós podemos ver, irmãos, lá em Isaías 53, verso 11, se eu não me engano: agradou a Deus moê-lo, enfermá-lo por nossa causa. Sabe, agradou a Deus moer o seu filho para que dessa moedura saísse filhos semelhantes ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então nós somos esses. Então, se ele não poupou o seu próprio filho, antes ele entregou, ele porventura ele não nos dará graciosamente, se nós viver pelo Espírito, todas as coisas, né? Como o Senhor diz lá nós vimos até semana passada, em João 15, verso 6, né? Se as minhas palavras permanecerem, se vocês permanecerem em mim, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês podem pedir o que vocês quiserem e vos será feito, né? Então, quer dizer, se as palavras do Senhor permanecerem em nós, o que nós vamos pedir, irmãos? Aquilo que agrada o coração do nosso Senhor Jesus Cristo, aquilo que Ele deseja. Então, Ele não poupou o seu próprio filho, Ele entregou por todos nós. Por acaso Ele vai nos deixar alguma coisa faltar? Não, irmãos, essa é a clareza que nós precisamos ter, né? E o verso segue dizendo no 33, quem intentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? É Cristo Jesus quem morreu, antes quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Sabe? Então, quem é que vai ir contra nós? Porque nós somos os eleitos de Deus. Nós somos a menina dos olhos do nosso Senhor, do nosso Deus. Então Ele nos cuida, Ele nos trata, Ele nos zela para que nós realmente possamos ter essa clareza, irmãos, de poder confiar plenamente nesse Senhor maravilhoso, né? O verso segue dizendo assim: quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, perigo ou espada? Como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas para o matador. Então, quer dizer, quem que vai nos separar do amor de Cristo? Quem nos separar do amor de Deus? Será que há a tribulação ou a angústia que nós estamos passando? Será que esse mundo, do jeito que ele está, vai tirar nós dessa posição, irmãos? Não. Pode ter plena convicção, irmão. Basta nós olharmos simplesmente para o Senhor. É para Ele e viver na dependência dEle. É viver como Ele diz aqui, como está escrito: por amor de ti somos entregues à morte o dia todo. Fomos considerados como ovelhas. Quer dizer, nós devemos viver como um crucificado. Como que um crucificado vive, irmãos? Como um morto. Que não é mais nós, mas é Cristo vivendo em nós. Se nós nos considerarmos mortos, quem é a nossa vida? É Cristo. E os nossos atos devem ser segundo a vontade do Senhor para cada um de nós, né? E aí diz o verso 37, diz assim: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem a altura, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Essa deve ser a segurança pela qual nós devemos andar, irmãos. Essa deve ser a nossa confiança plena, pela qual
a vida de Cristo possa ser manifestado em cada um de nós. É por isso que esse texto que nós lemos lá inicialmente, o verso 5, diz: em tudo vocês foram enriquecidos, em toda palavra, em todo o conhecimento. Sabe, nada tem faltado para nós. Basta nós nos inclinarmos, basta nós olhar para o Senhor, porque nós fomos chamados à comunhão. Comunhão de nosso Senhor Jesus Cristo. Sabe, então isso é algo extraordinário para nós. Isso é algo que chama a nossa atenção. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20. Diz assim: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim por intermédio da sua palavra. E cá estamos nós hoje em resposta da oração do nosso Senhor Jesus Cristo, que cremos nele. Agora, irmãos, quando cremos nele, o verso 21, ele vai dizer assim: a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então nós somos unidos com o Pai e com o nosso Senhor Jesus Cristo, no Espírito. Então a Trindade vive dentro de nós. Para quê, irmãos? Para que o mundo creia. Por isso que a palavra de Deus fala que nós somos testemunha, nós somos luz, nós somos sal, porque o mundo precisa ver Cristo através das nossas vidas. Mas o verso 22 fala assim: eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo creia que tu me enviastes e os amastes, como também amastes a mim. Sabe? Então, nessa comunhão perfeita, nós, Igreja do Senhor, junto com o nosso Senhor, eternamente juntos. Que precioso isso, irmãos. E aí, a atenção volta para nós. Estamos aptos, irmãos, a tempo de arrependimento. É tempo de nós colocarmos a boca no pó e buscarmos a vontade do Senhor para as nossas vidas, para que realmente Ele produza frutos de arrependimento nas nossas vidas, para que naquele grande dia nós não sejamos reprovados. Que o Senhor trabalhe em nós, irmãos. Que o Senhor leve nós ao pó, para que a glória dele se manifeste em cada um de nós.